Então vamos lá, Ezequiel 36, os versículos 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Ok, então vamos orar. Senhor, as professoras, professor João Henrique, eu, nesse momento, nós precisamos da unção do Teu Espírito, da clareza da Tua Palavra, que a nossa preocupação não venha interferir naquilo que está no Teu coração, de trazer, Senhor, aquilo que nós precisamos, segundo a Tua Palavra. Ajuda-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu anotei aqui como objetivo geral hoje, desse dia 7, meditar na lei do Senhor. Estão lembrados do Salmo 1, 2? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a consequência disso? Tudo quanto colocar as mãos para fazer, prosperará. Então o objetivo nosso é que, através desse estudo, nós possamos meditar na palavra, e essa meditação vai nos fazer refletir, pensar, porque o Senhor tem um objetivo com a vida dos seus filhos, que é abençoar, né? Então esse é o projeto de hoje. E o objetivo bem específico vai ser o seguinte: a partir dessa meditação, cada um tem uma decisão, né, pessoal, o que vou fazer diante disso que nós vamos meditar, tá bom? Vai depender, evidentemente, de cada um, porque esse é algo muito pessoal, não é uma coisa imposta. O Espírito fala, a pessoa é convencida pelo Espírito, e a pessoa acaba então se colocando nas mãos do Senhor, ok? Então vamos lá, dentro desse versículo que nós lemos, que o irmão Renato ama, né, esse versículo, Deus fala dessa troca, né, de coração, um plano perfeito, um projeto maravilhoso. Deus então fala: olha, eu tenho um coração de pedra, eu vou tirar, vou dar um coração de carne, vou fazer com que eles andem nos meus estatutos e observem os meus estatutos. Então, esse projeto foi executado na pessoa do Senhor Jesus. João 12:32, quando ele é levantado da terra, ele nos atrai. Quando ele morre, ele destrói o nosso coração velho, coração de pedra. E ao ressuscitar ao terceiro dia, ele nos ressuscita com um novo coração, um coração de carne. E aí nós usufruímos, né, como filhos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida de Cristo vem ser a nossa vida. E desta forma então nós podemos entrar nesse descanso, passamos a ser filhos pela graça do bom Deus. Um texto que eu gostaria de ler, que não é tão comum, que está em Efésios 1, versículo 5. Um detalhe muito rico: você não é apenas filho, né? Mas o texto traz uma coisa tão preciosa. Efésios 1, eu disse o 5? É o 6, tá? Começou bem. Efésios 1, 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém? Você não é apenas filho.
O Pai fez de você uma pessoa agradável a Ele. Você é agradável ao Pai através do amado, Jesus Cristo. Ou seja, então não é apenas a filiação, mas você é agradável. E uma coisa que eu gostaria de andar dentro desse estudo, é assim, algumas igrejas evangélicas que eu ouço, às vezes eu vejo, eles têm um costume de repetir. Por exemplo, eu escrevi aqui, o quanto difícil nós somos. Vamos falar com coragem? O quanto difícil nós somos. Quer ver eu mudar agora? O quanto difícil eu sou. Eu sou muito difícil, gente. Eu sou muito difícil. Deus tem uma paciência comigo enorme, gigantesca. Apesar de eu conhecer as Escrituras e ver que eu sou agradável a Ele no amado, eu sou muito difícil. A Viviane não está aqui, mas ela poderia descrever isso com ricos detalhes, né? Enfim, nós somos difíceis. Nós ganhamos por graça essa troca de coração, e é difícil a gente entrar no eixo desse Pai maravilhoso, bondoso e misericordioso. Tem uma coisa que eu anotei também aqui que vale a pena. Nós falamos dos teimosos, mas nós não conseguimos enxergar a nossa teimosia. Então nós vamos estar meditando na palavra como difícil nós somos, né? E projeto de Deus, Ele te fez agradável, você já é agradável a Ele. Você é filho, você faz parte da família, você está sentado nos lugares celestiais, né? Por isso que eu falo desse arroz e feijão, está tudo pronto, tudo executado, e o Senhor Deus tem esse projeto maravilhoso de nos fazer totalmente dependentes dEle, porque é o melhor para as nossas vidas, ok? Então vamos lá, Atos 17, 24, será que nós precisamos ir lá? Atos 17, 24. Como que começa? Que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. É uma mistura, né, de versões ali, mas é Ele quem dá a todos o quê? A vida, a respiração, todas as coisas. Ou seja, quando nós assim paramos um pouquinho para meditar em termos de grandeza de Deus, a questão do universo, a questão do projeto, a questão de como funciona esse universo e quem somos nós dentro desse universo, e pensar em todo o projeto que Ele executou para nos alcançar, para nos fazer seu filho, é algo assim extremamente gigantesco, né? Nós ficamos realmente sem palavras, né? A grandeza do nosso Deus e de se importar conosco, e Ele ainda continua nos dando a vida, a respiração e todas as coisas. Então, algumas coisas bem práticas, tá? Que nós vamos estar vendo hoje. Vamos lá, Mateus 6, versículo 25. Nós temos 3 textos desses em Mateus para a gente estar meditando. Mateus 6, 25, o que nos é ensinado pelo Senhor Jesus? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Essa versão que você leu, não andeis? Essa versão que você leu diz, não andeis? Hã? Cuidadosos. A outra versão diz, não andeis? Quem anda ansioso aqui? Pode levantar a mão, eu não vou olhar. Ele fala, ele nos ensina, mas a gente anda ansioso. O que a ansiedade faz? Nos gera um desconforto, sudorese, cansaço, batimentos cardíacos acelera, você perde a força muscular, o seu organismo sofre. Então ele fala, olha, essa preocupação, os gentios têm, você não precisa disso, você agora tem pai, e você é agradável ao meu pai. Né? Então, por isso, de despertar-nos a meditar nisso, quanto difícil nós somos. Nos é ensinado. Eu fico imaginando, às vezes, assim, eu tenho essa aspira, eu sento e fico pensando, ele está sentado do meu lado, no meio fio, conversando comigo, explicando as coisas, e eu estou ouvindo, e aí eu falo para ele, tudo bem, Senhor, mas eu não consigo crer nisso. Você imagina você como pai, tá falando para o seu filho, olha, pode pular na piscina, filho, eu estou aqui, eu vou segurar você. Ah, não pulo? Jamais. Sei lá, né? Vai que escapa. O pai falando, pode se lançar, filho, pode ir tranquilo. Senhor, não consigo. Não consigo. E quem sofre somos nós. Então, assim, essa troca de coração nos possibilitou o quê? Enxergar o quanto nós precisamos nos aproximar do Pai. E ver que Ele não passou a ser apenas Pai, eu sou seu Pai. Não. Você foi feito agradável a Ele através do amado. E se tem uma coisa que pai gosta, é quando o filho chega, quando o filho abraça, quando vem fazer um cafuné, é gostoso, é prazeroso. E o nosso pai, então, nem se comenta. Versículo aqui mesmo em Mateus 6, o versículo 34 agora, nós lemos o 25 que diz, não andeis ansiosos, né? Agora o 34 diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. É amanhã, né, Anderson? Resultado do exame é amanhã, mas a gente sofre quando? Agora. O Senhor Jesus está conversando com seus discípulos, isso faz parte, né, do sermão da montanha. Ele está falando, olha, tem uma coisa que incomoda vocês ficam inquietos com o dia de amanhã. O dia de amanhã, gente, nós não temos noção do que vai acontecer hoje. E assim como Ele cuida de mim hoje, Ele cuida de mim amanhã, Ele cuida depois de amanhã, Ele cuida na hora do leito, Ele cuida na hora da morte, Ele cuida. Nós temos um projeto muito bem elaborado. Eu ainda não desenvolvi o estudo, mas eu estou querendo trazer um estudo à igreja a respeito do o maior e melhor artigo científico que existe no planeta Terra, a Escritura, que tem um início, que tem um meio e que tem um fim. E se nós como filhos cristãos não termos em mente que tem um início, que tem um meio e que tem um fim, e que você está nos braços do Pai, e quando chegar o fim do fim,
você vai estar no lugar mais seguro do universo. Você está nos braços daquele que criou todo esse universo e sustenta todo esse universo. Então, essa forma de nós encararmos essa realidade, nós somos filhos do Deus Altíssimo, somos agradáveis a Ele, através do seu amado Filho Jesus. Que segurança. Muito bem, aqui mesmo, 6, o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ok? Quem busca? Eu não. Eu estou envolvido com um trabalho que Deus me capacitou, mas eu não busco. E se não está em primeiro plano ainda, digo com vergonha, porque eu ainda me preocupo com as coisas que Ele mesmo prometeu acrescentar, mas eu estou correndo atrás delas. Aí eu volto a sentar lá no meio-fio, converso com Ele, mas Senhor, se eu não fizer uma provisão, quem que vai cuidar de mim? Pois é. Você não confia, né, filho? Não consigo. Preciso, Senhor. Esse novo coração me proporciona ouvir a Tua palavra, me proporciona. Tem dias que eu estou tão confiante, mas eu estou tão confiante, e tem dias que eu não estou tão confiante, Senhor. Ajuda-me por misericórdia. Então, assim, eu estou passando aquilo que a Escritura nos orienta. Tá? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto Ele fizer, há de prosperar. Por quê? Porque Deus é fiel no que Ele prometeu. Tá? Então, estou pregando para mim, tá bom? Se servir para você, tá ótimo, né? Então, vamos lá. Agora nós temos aqui João capítulo 16, versículo 33. Esse não precisa, né, gente? No mundo tereis aflições. Ele nunca mentiu para nós. No mundo que nós vivemos, você vê as coisas que você está vendo no universo, o que você está vendo no Brasil, o que você vê na Venezuela, o que você vê no Iêmen, o que você vê no Líbano, o que você vê na faixa de Gaza, tudo o que você vê é insondável o caminho do Senhor. Nós não entendemos, muitas coisas nós não entendemos. Aí o que acontece? No mundo ele está falando, você vai passar por aflição, porque o Filho de Deus, ele tem fome e sede de justiça. Só que o que opera no mundo é a injustiça. Então nós teremos aflições? Teremos. Aí como que ele termina? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pergunto, quando vem a primeira aflição no meu coração, eu perco o ânimo. Essa semana eu tive alguns picos de pressão alta, pressão baixa. E quando a pressão chegou lá em cima, o ânimo foi embora. Uma loucura para ver o médico, para ir para o hospital. Alguém que precisa cuidar de mim. É o Senhor que sempre cuidou desde o ventre, desde o nascimento, desde a infância, desde a adolescência. Tomamos os cuidados necessários e precisamos estar descansados de que uma hora deixaremos o planeta Terra. Mas nunca deixaremos de estar nos braços do Pai.
Nunca. O que nos assegura, como dizia o Francisco, as Sagradas Escrituras, Velho Testamento e Novo Testamento. Ou seja, diante de uma aflição, some o ânimo, o desespero toma conta, e nós perdemos de vista aquele final: eu venci o mundo. E quando você está nele, você é mais do que vencedor. Nada, absolutamente nada, foge ao controle do Pai, que realmente tem cuidado, se preocupa conosco. Amém? Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ok? Tudo certo? Todo mundo já entregou? Já pegou de volta, né? Tá tudo certo. Nós entregamos, gente. Por isso que eu estou falando, nós somos difíceis. Eu sou difícil. Eu já entreguei. Nós já entregamos. Nós, até tomamos posições. Senhor está aqui, eu entrego. Eu confio. Mas isso vai até uma certa altura, ou seja, nós dependemos do Senhor 24 horas. Não tem por onde nós ficarmos com base na nossa confiança, né? Eu entrego e confio. Não, eu não entrego. E eu não tenho confiança para confiar. Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Me faça enxergar isso, Senhor, que eu não entreguei, mas o que vai fazer bem na minha vida é entregar, porque Ele tem cuidado de vós. O texto ainda vai mais adiante, quando ele diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleita, descansa nele. Enfim, estamos aprendendo com o Senhor que o melhor lugar para nós estarmos é nos braços do Pai. O cântico termina, né? Recaio em tua graça. Novamente voltamos. 2024 voltamos aonde? Lá no princípio. Precisamos do Senhor. Nos toma de novo, Senhor, nos braços. Nós não queremos sair disso. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Quando ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Nós não entregamos, nós não confiamos, nós achamos que damos conta. Aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que a gente faz? A gente não confia e se estriba no próprio entendimento. Não, esse ano eu vou fazer assim porque vai dar certo. O ano não deu certo no ano passado, mas agora se eu mudar... É aquela história, se eu pudesse voltar na história, no tempo, para educar os meus filhos, eu teria feito diferente. Erraria de novo. Se não for na dependência total do Senhor, nós não sabemos conduzir as nossas vidas, o nosso dia a dia. Nós dependemos do Senhor. Sugestão, a direção está aí, os textos estão aí, nós precisamos, é necessário. É aquilo que o pai passa, Você tenta imaginar você como pai, sentado com seu filho, passando orientação. Filho, vai por esse caminho. Não, pai, eu não quero. Filho, se você for por esse caminho, você vai errar. Pai, é problema meu, a vida é minha. Mas filho, pai, basta. Aí o Senhor Deus fala conosco uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a gente fala, chega, eu vou fazer assim. Tá, faz. Aí você vem tudo estrupiado de novo, fala, Senhor, errei. Pois eu sabia.
Mas, né, eu também não posso ficar. Nós precisamos que o Senhor nos dê esse discernimento. João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5, muito conhecido, tá, gente? Às vezes a gente passa desapercebidos em detalhes, porque normalmente a gente grava desse 15, 5, o seguinte: sem mim nada podeis fazer, não é verdade? É o finalzinho do texto. Mas vamos dar uma olhada no versículo como um todo. Eu sou a videira, vós as varas. Até aqui só. Quem é a videira? Jesus. Quem é a vara? Nós. Nós inverdemos, não inverdemos? Senhor, eu sou a videira, o Senhor é a vara, eu conduzo o Senhor. Pode deixar comigo que... Não, filho, você não entendeu. Eu sou a videira. Toda a seiva vem do Pai, e eu transfiro a você. Aí você senta, será? Aí ele vai dizer, olha, filho, é o seguinte, sem mim nada podeis fazer. Sabe por quê? Porque você já está crucificado comigo, e agora quem vive em você sou eu. Você depende de mim. Eu estou falando, eu estou te orientando a isso. Tá, vamos pensar melhor. Eu acho que dá para, até dá, mas algumas coisas eu decido ainda. Tudo certo, vai, né? Passa por algumas dificuldades. Nós precisamos ter essa compreensão. Sem Ele, principalmente nós homens, chefe de casa, sem Ele, toda decisão que você acha que é o certo, que é da sua cabeça, não faça, na dúvida não faça. Já nos é ensinado na palavra, tudo que não é de fé é pecado. Já nos é ensinado na palavra, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Nenhuma decisão precipitada, né? Eu e você estamos na videira, dependemos da videira, dependemos dele em toda e qualquer decisão. Ainda um outro texto que é muito conhecido, 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Gente, eu já estou terminando, tá? Tem 4 textos só. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cuida ou não cuida? Mas sempre tem o mais, né? Cuida ou não cuida? Cuida. Mas até disso, Ele tem cuidado de vós. Quem escreve isso, gente, é o apóstolo Pedro. Você sabe quem foi o apóstolo Pedro? Um sujeitinho difícil igual você, igual eu. Somos difíceis. Pedro, não, de modo nenhum te acontecerá isso. Estou falando, Pedro, vai acontecer, né? O soldado vem, dá um jeito em Jesus, ele corta a orelha. Vou resolver isso aqui na espada. Não é assim, Pedro, né? Mesmo que todos te neguem, de modo nenhum te negarei. Ô Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Aí quando, né, aquele olhar, eu não consigo imaginar Jesus olhando para Pedro e Pedro olhando para ele. E aí quando ele, né, vai encontrar com os seus, ele diz, e a Pedro. Tem um livro com esse título, e a Pedro. É assim, incrível essa situação. Você e eu sabemos que Ele tem cuidado. É Ele que dá a vida, é Ele que dá a respiração, é Ele que dá todas as coisas. Você não fica sem respirar, é Ele que está fazendo tudo isso. Mas a nossa dificuldade é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E aí nós sofremos, né? E fazemos quem está próximo a nós sofrer também.
Bom, tudo isso nós trouxemos, gente, são textos extremamente conhecidos, você conhece, eu conheço, mas graças a Deus tem solução. Olha que coisa linda, né? A palavra sempre tem direção, sempre tem solução. Então nós vamos ver agora o Salmo 131. Gente, esse Salmo 131 é apenas 3 versículos. E são os 3 versículos mais sublimes, eu diria, que existem na Escritura. Salmo 131, os versículos 1, 2 e 3. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Você já viu uma criança desmamada no colo da mãe? Ela mama, mama, mama. Eu estou apreciando agora o Levi, né? Mama, 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 mama. Daí fica assim. Não está nem um pouco preocupado se o João vai dar conta de comprar, de pagar, onde é que vai morar, se tem para comer amanhã, se vai ter mamar à tarde. Não tá. A criança desmamada é quando ela se larga nos braços da mãe, está tudo certo, está tudo resolvido. Os filhos de Deus precisam ser como essa criança desmamada, descansar nos braços do Pai. Não se exercitar em grandes assuntos, em grandes coisas e querer resolver o mundo e o problema do mundo. Ontem eu recebi a notícia juntamente com a Márcia, nós fomos agraciados com 2 professoras no final do ano passado e esse ano perdemos 2 professoras. Então nós precisamos de mais professoras. Quem que vai fazer isso? Isso é coisa do Senhor, nós não temos como, nós não vamos abraçar o mundo, né? Além disso, no ano passado, a Ana não está atendendo os adolescentes, o João Henrique está atendendo sozinho, nós precisamos de mais alguém para atender os adolescentes. Quem que vai prover isso? O Senhor vai prover isso, né? É o Senhor que faz isso. Queremos nos agitar para resolver os problemas, nós não conseguimos resolver. Nós conseguimos entregar, Senhor, está aqui, é a tua noiva, é a tua igreja, são os teus filhos. Senhor, eu quero descansar no Senhor. É o Senhor que tem cuidado de nós. E aí ele fala, né? Davi fala isso. Davi passou pelo que passou, sofreu o que sofreu. Quando a criança, o filho do adultério morre, ele vai diante do Senhor e adora, e bendiz o nome do Senhor, porque o Senhor, apesar de tudo aquilo de errado que você fez, o que o Senhor quer é que você reconheça que Ele é o Senhor e você possa descansar. Filho, eu vou cuidar de você. E aí ele se rende, e aí ele orienta a Israel, que é o versículo 3, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre, sempre. A nossa esperança sempre será o Senhor. Os 2 últimos textos estão em Isaías 30, versículo 15, quando ele vai falar, né, através do profeta Isaías, olha, mas no sentido de que a salvação de vocês está tão somente em sossegar a sua alma, mas vocês não quiseram, né? Isaías 30, versículo 15, Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança,
estaria a vossa força, mas não quisestes. Essa versão que eu estou. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não quisestes. Somos filhos e, além de filhos, agradáveis ao Pai através do amado. Descansar. E finalmente, um texto muito conhecido, que está em Isaías 64:4, não precisam ir lá. Desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Previsões para 2024. Descansa no Senhor. Você não vai mudar nada, você não consegue. Sai do nosso controle toda e qualquer coisa que nossa vida, dependemos do Senhor. Eu quero, sabe, cada dia mais aprender com o Senhor. Saber que é Ele que cuida, a ansiedade não leva nada a lugar nenhum, apenas em batimentos acelerados, conseguir descansar nele. E, se Deus quiser, em 2024 a igreja vai descansar também, juntos, né? Naquele que nos fez agradáveis a si no amado. Amém? Vamos ficar de pé. E nós vamos... eu vou fazer uma oração, mas assim, gente... O objetivo específico de hoje é uma coisa muito pessoal, é muito nossa, muito sua, né? De você... Estou ansioso, Senhor, com amanhã, estou inquieto com amanhã, estou preocupado, o que vai ser, o que vem pela frente. Eu aconselho você depositar isso tudo nas mãos do Senhor, pedir direção a Ele, Ele aquietar o nosso coração, o seu coração, para que a gente possa andar de uma maneira equilibrada. Aquilo que eu e você não conseguíamos fazer jamais, Ele fez. Trocou o nosso coração, nos fez filhos e agradáveis a si, no amado. A partir de agora nós queremos que Ele nos conduza nesse descanso que Ele mesmo promete na sua palavra. Amém? Então vamos orar. Senhor, é até estranho chamar o Senhor de Senhor, mas lembro muito bem de Pedro quando disse Senhor não, quando o Senhor orientou ele comer aquelas carnes, e ele reconhece o Senhor como Senhor, mas diz não. Às vezes nós reconhecemos o Senhor como Senhor, mas negamos por não entrar no descanso da Tua palavra. Eu quero pedir por mim e pelos meus irmãos aqui. Temos aflições, temos angústias, temos sofrimentos, passamos por situações que não poderíamos imaginar que passaríamos. Mas, Senhor, não nos permita perder o ânimo, a alegria do Teu Espírito Santo. Não nos permita, Senhor, tirar os olhos do autor e o consumador da nossa fé. Nós queremos, Senhor, nesse ano, nos próximos dias,
assim como uma criança desmamada no colo da sua mãe, estar nos teus braços, sendo suprido pelo Senhor, orientado pelo Senhor. Quero pedir, ó Deus, por todos que aqui estão, cujo coração, mente estão ansiosos, preocupados, inquietos, com total desânimo, que o Senhor venha visitar a cada um com o teu Espírito Santo, trazendo a revelação, a clareza da tua palavra, Senhor, que o Senhor já nos fez filhos teus, e que nós somos agradáveis a Ti através de Jesus. Aquieta o nosso coração, Senhor, para que possamos enxergar a Tua grandeza e o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro crendo que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está aqui, que o Senhor está concordando com esta palavra que o Senhor mesmo soprou aos teus filhos ao escrever. Em nome de Jesus.